Pois bem, meus amigos, ontem, quando eu vi essa notícia de primeira, eu achei que era meme. Mas aí eu fui lá investigar e é verdade. Ontem, o cantor sertanejo Gustavo Lima concedeu uma entrevista exclusiva ao portal Metrópolis e disse com todas as letras que o seu nome está à disposição para a disputa da presidência em 2026. Pessoal, assim, tudo bem, eu gosto do Gustavo Lima, ele é um cara legal, tchererê tchê, Gustavo Lima e você e tudo mais. Na última eleição ele não fez o L, apoiou explicitamente o Bolsonaro, mas ser cantor sertanejo é bem diferente de ser presidente da República, vamos combinar. E eu não sei o que exatamente Gustavo Lima pensa sobre determinadas pautas que são bem importantes. E durante essa entrevista, ele deu umas escorregadas. Não sei se foi inexperiência, falta de informação. Ele não tem traquejo político, afinal de contas é cantor sertanejo, mas eu preciso analisar essa entrevista junto com vocês. Claro que eu vou dar uma contextualizada nisso, como já é costume aqui do canal. E no vídeo de hoje também eu tenho atualizações sobre o caso da lavação de roupa suja no mercado de Natuzaneri, que eu comentei no vídeo de ontem, e mais algumas coisinhas para comentar. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem feita a introdução, vamos para a pauta. Tchererê tchê. Não vai precisar de ninguém para fazer o jingle, pelo menos, né, Gustavo Lima? Então vamos começar com atualizações sobre o caso do bate-boca da Natuzaneri no supermercado, o episódio que comentei no vídeo de ontem. Trouxe todas as informações, contextualizei, então se não assiste eu vou deixar linkado aqui no izinho, vai lá e assiste depois desse vídeo. Mas o policial que bateu boca, o que xingou Natuzaneri no mercado, está sendo afastado. Olha essa notícia da coluna da Mônica Bregamo na Folha do São Paulo. Policial civil acusado de ameaçar Natuzaneri é afastado de suas atividades operacionais. Episódio ocorreu em supermercado de São Paulo. Então, ele já está sendo punido antes mesmo de qualquer investigação, de qualquer coisa, já foi punido, foi afastado das atividades operacionais, um servidor público que fez concurso. Seria interessante também a gente assistir a fita, porque todo o mercado tem câmera de gravação. Ou será que essas fitas irão sumir como aconteceu no episódio do aeroporto de Roma? E outra dúvida que veio, comentei no vídeo de ontem com vocês, que foi o caso da Délis Ortiz. Aqueles seguranças que deram um soco no peito de uma mulher, que eram os seguranças do Maduro, mas tinha gente do GSI. Esse pessoal do GSI também foi afastado? Ou será que continua trabalhando lá? Porque eu não me lembro da comoção, então não sei se foram afastados ou não. É capaz do cara que deu o soco na Délis Ortiz estar trabalhando ainda, enquanto com Natuzaneri, propagandista do regime, acontece isso. Já foi afastado. Se tiver mais atualizações, trago para vocês. E antes da pauta, preciso neste momento comentar este tweet épico, este tweet histórico, que quando passou na minha linha do tempo, mal acreditei no que meus olhos estavam vendo. Aqui nós temos Mário Sabino, ex-portal Antagonista. Eu não sei o que aconteceu lá, mas o Mário Sabino e o Cláudio Dantas saíram de lá meio diferentes. Eu sinto uma vibe diferente. O que houve, não sei. Só sei que o Chilique Moça Brasil estava compartilhando ali a alegria pelos 10 anos do Antagonista. O Mário Sabino dá retweet e escreve: esse picareta conseguiu não citar os criadores do site. Depois de muito tempo, finalmente ouço verdades, chamando o Chilique Moça Brasil do que ele é, um picareta. Seria interessante Mário Sabino e Cláudio Dantas trazerem mais detalhes sobre a história daquela matéria dos blogueiros de crachá que desenharam um alvo nas costas de pessoas que só davam opinião na internet, como por exemplo eu, que tive inclusive conversas totalmente distorcidas de grupos de WhatsApp colocado naquela matéria
Idiota, uma matéria falsa, literalmente fake news. Seria interessante o Mário Sabino e Cláudio Dantas trazerem detalhes sobre esse bastidor. Eu gostaria muito de ouvir, mas vamos lá ao assunto principal do vídeo, que é essa entrevista aqui que saiu ontem de tarde, lá na coluna Grande Angular do portal Metrópolis, dizendo o seguinte: Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. O artista contou com exclusividade à coluna que este ano vai procurar um partido alinhado com seus planos políticos. Bacana, legal. Que planos políticos são esses? Já que ele está se propondo a ser presidente, então eu quero saber que planos políticos, porque cantar bem, as músicas dele bacana, tudo mais, show dele bem produzido, ele é um cara alto astral, mas o que pensa? O que pensa Gustavo Lima? E olha só que ele dá umas derrapadas. Vocês sabem que eu sou desconfiada, mas vem comigo, vamos ler junto aqui. O cantor sertanejo Gustavo Lima vai se candidatar. Então, assim, não é nenhuma hipótese, elas estão afirmando que ele vai se candidatar à presidência da República. Faltando 1 ano e meio para as eleições e ainda sem partido, o artista contou com exclusividade ao Metrópolis, que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026, abre aspas para Gustavo Lima. O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder 3 dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condições que muita gente não tem, fecha aspas, afirmou Gustavo. Bacana, já é 1 milhão de vezes melhor do que qualquer esquerdista, porque é uma pessoa que vem de baixo e trabalhou, lutou para chegar em cima, é um cara que realmente é trabalhador, a agenda de shows dele sempre lotado, fazer show deve cansar um monte, mas só isso não basta, porque de boas intenções o inferno está cheio. Continuemos aqui. Apesar de sempre ter apoiado publicamente Jair Bolsonaro do PL, Gustavo Lima não confirma a esta altura ter as bênçãos políticas do ex-presidente. Aqui eu já faço outra pausa. Bolsonaro já disse que o candidato é ele. O que está acontecendo no bastidor, não sei, mas ele afirma com muita convicção que será ele. E da última vez que eu comentei esse assunto com vocês, eu trouxe uma matéria que mostra que existe ali alguns diálogos para fazer uma chapa Bolsonaro-Eduardo Bolsonaro, e caso o Bolsonaro não possa disputar, quem iria no lugar dele seria o Eduardo, porque ninguém estaria mais alinhado do que o próprio filho do Bolsonaro. Esta é a minha opinião, mas, enfim, se não concorda, fala para mim aqui nos comentários. Vamos continuar. Apesar, aí ele não sabe se ele vai ter a bênção, acabei de comentar, acho que não. Abre aspas para ele de novo. E aqui, ó, coração, como é que ficou? Chega dessa história de direita e esquerda. Seu Gustavo Lima, não é sobre isso. É sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população. Seu Gustavo Lima. Aqui, fico nervosa com esse negócio. Tudo bem que esquerda e direita são generalizações, tem vários tipos de esquerda, tem vários tipos de direita, mas assim, em linhas gerais, a gente precisa saber. Este político que eu estou elegendo, ele acredita que o Estado tem que ser grande e tem que ter 1000 programas de assistência e ficar dando peixe em vez de ensinar a pescar, ou ele acha que o Estado tem que ser pequeno? Porque problemas, todo mundo sabe, né? Todo político de direita, de esquerda, de centro, vai dizer, quero acabar com a pobreza, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a saúde, os problemas todo mundo sabe. O que nos interessa é quais são as propostas para resolver estes problemas. Aí vai ser uma proposta mais à direita ou uma proposta mais à esquerda. Por exemplo, segurança pública. A esquerda quer resolver tirando arma de policial, fazendo desencarceramento, quer resolver, entre aspas, né? Porque a gente sabe que eles não querem resolver, mas enfim, não irei aprofundar aqui em ciências políticas. Eles dão essas soluções, né? Que tem que ter mais amor e tudo mais, porque são vítimas da sociedade. Enquanto a direita defende que o policial tem que andar armado, que o bandido tem que ir pra cadeia, que o cidadão tem que ter o direito de proteger a sua propriedade. Então, assim, quando falar não é nem direita nem esquerda, então tu não sabe nem o que tu tá fazendo na política, porque um mínimo de alinhamento tu tem que ter com os dois espectros, senão
né? É só a pessoa que tá ali fazendo o seu teatrinho. Não gostei dessa resposta. Gosto do Gustavo Lima, mas dessa resposta que eu não gostei. Se vocês gostaram, fala pra mim aqui nos comentários. Sou desconfiada mesmo. Depois ele diz: sobre o fato de não estar filiado a uma legenda, Gustavo Lima afirmou que começa a conversar a partir de agora com grupos políticos que dialoguem com seus planos de entrar na política. Que dialoguem com o quê? Não sabemos. Aí ele dá de novo aqui a declaração, abre aspas. Conheço muita gente, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Pausa dramática de novo. Ser um empreendedor não tem absolutamente nada a ver com um político. Porque o empreendedor, na empresa dele, ele vai lá, ele quer comprar do fornecedor cicraninho, ele vai lá e compra. No poder público tem que ter licitação, tu tem que negociar, tem que pedir. Tanto que a equipe do Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes, se queixavam disso. Que eles não conseguiam colocar em prática os seus planos porque eles não tinham experiência na máquina pública. Não que uma pessoa que nunca esteve dentro da máquina pública não possa se candidatar, mas assim, é diferente. Não quer dizer que um empreendedor de sucesso vai ser um político de sucesso, porque são habilidades bem diferentes. Voltemos. Montei muitas empresas e sei como fazer a roda girar, sabe? Fazer na iniciativa privada. A iniciativa pública é bem diferente, seu Gustavo. A gente tem que desburocratizar o país para funcionar melhor. Bacana. Então, nessa pauta aqui, ele tá mais alinhado à direita. Concordo. Tem que desburocratizar mesmo. Os pobres estão sem poder de compra e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Já que ele falou sobre o agronegócio, o que será que ele pensa dessa agenda verde, dessa pauta ESG? Se realmente ele se colocar à disposição, eu gostaria que ele explanasse mais. Essa pauta ESG, a pauta verde, a relação com a China, a liberdade de expressão. Por que a bancada do agro não é tão efetiva no apoio à liberdade de expressão? São coisas que, para mim, pelo menos, são bem importantes. Eu acho que posso ajudar. Talvez mude de ideia até 2026, mas hoje minha posição está muito inclinada para me tornar candidato à presidência da República em 2026, afirmou. Recentemente, o cantor se envolveu em um escândalo de grandes proporções, já chegaremos lá, que é o negócio das bets, né? Então, o seu Gustavo Lima, ele é muito amigo do seu Caiado, que também já manifestou interesse de concorrer à presidência. E eu, particularmente, acho que isso aqui é uma jogadinha, porque o Caiado estava muito na vitrine, Gustavo Lima entrando, ele fica mais na vitrine, eu boto o nome dele em evidência, o pessoal já começa a cogitar Gustavo Lima como político, e aí ele aproveita e vem para senador. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas, enfim, Caiado deu entrevista à CNN comentando a declaração do Gustavo Lima, e ele disse: vejo com normalidade, diz Caiado, sobre a possibilidade de Gustavo Lima concorrer à presidência. A CNN, o governador de Goiás, ainda afirmou que o cantor é seu amigo pessoal e que Lima vem declarando esse sentimento há muito tempo. E aí vai mais uma pergunta interessante que eu fiz pro Caiado em uma live lá no Fio Diário. Ele se sabonetou e não me respondeu, mas eu queria saber também o que Gustavo Lima pensa a respeito de posturas do fecha tudo, como o Caiado fez, por exemplo, expulsando o manifestante, dizendo que não precisava do voto das pessoas. Tem esse vídeo guardado. O que Gustavo Lima pensa sobre o fecha tudo, sobre as medidas de obrigatoriedade, de tudo isso? Seria interessante, porque eu não faço a menor ideia do que ele pensa sobre isso. E aí, já que nós estamos falando sobre o Caiado, vamos lembrar do tal episódio que é o escândalo, que foi quando o Gustavo Lima tirou férias e comemorou seu aniversário num iate maravilhoso, viajando maravilhosamente pelas ilhas gregas, e lá estava o Caiado, mas não só o Caiado. Teve uma treta com o pessoal de bets, um casal que era dono dessas bets aí, que parece que o Gustavo Lima também fez propaganda. Gostaria que ele explicasse mais a respeito disso, caso ele venha se candidatar. E aí, o governador disse que quando foi emitida a ordem de prisão deste casal que viajou no avião do Gustavo Lima, que estava no iate com o Gustavo Lima, o Caiado pegou e disse para eles: ó, foi emitida a ordem de prisão, saiam do iate e vão resolver a vida de vocês. E neste rolê mais aleatório do mundo, quem estava também?
o seu Cássio com K, o ministro Nunes Marques, que tenho seríssimas ressalvas e que parece que Gustavo Lima é alinhado com o Nunes Marques. Também gostaria de ver ele explanando sobre esta relação, o que ele acha da postura do ministro, já que ele pretende se tornar político, mesmo que seja o Senado, porque eu fico meio receosa de uma pessoa começar a carreira já no Senado. E se a gente for pegar Goiás, a gente vai ter ali saindo o Cajuru, que fez arminha com a mão e que eu falei na última eleição, gente, é cilada, né? Esse Cajuru aí, bacana, comenta, tudo mais, mas não dá. E a onça, a dona onça, a Soraya Tronic, que também não tinha experiência nenhuma, entrou direto do Senado. E olha só a porcaria que deu. Então, assim, tenho medo de Gustavo Lima no Senado também. Embora eu entenda que ele vai conseguir votos e que no Brasil o cantor sertanejo consegue votos para ser senador. Não é o cenário que eu preferia, mas, enfim, não tô dizendo que ele é desonesto. Eu só tô achando ele um pouco raso na política para entender qual é o tipo de jogo que se joga lá no Congresso. E o pessoal ali do lado do Bolsonaro se pronunciou na coluna do Igor Gadelha, disse o seguinte: anúncio de candidatura de Gustavo Lima surpreende Bolsonaro. Aliados de Jair Bolsonaro vem jogo casado de Gustavo Lima com Ronaldo Caiado em anúncio de candidatura à presidência de 2026. É o que eu também acho, não tem nenhuma informação privilegiada, mas aqui eles falam, ó, segundo aliados do Bolsonaro, antes de anunciar a sua mudança de planos na quinta-feira, dia 2, o cantor havia afirmado ao próprio Bolsonaro em conversas nos últimos dias que seria candidato ao Senado em Goiás em 2026, obviamente querendo o apoio do Bolsonaro. Gustavo Lima sendo o apoio do Bolsonaro, assim, praticamente certa eleição. O problema é que eu tenho medo que seja uma Soraya Tronic 2.0 ou um Cajuru 2.0. Sou traumatizada. Aliados do ex-presidente afirmam ainda que Lima já negociava com ao menos 3 siglas, todas para se candidatar ao Senado nas próximas eleições, que são o PL, Progressistas e o União Brasil. Eu tenho medo. Também vi, já que a gente tá falando de eleições de 2026, essa outra notícia aqui que me deu palpitações. Aliados de Bolsonaro, não faço a menor ideia de quem é, não sei se isso é verdade, se é fake news, só estou lendo a matéria aqui, dando a minha opinião, que saiu na coluna da dona Débora Bergamasco. Aliados de Bolsonaro cogitam uma chapa Ratinho Júnior Michele para 2026. Ah, meu Deus. O candidato do Kassab sendo o presidente da direita. E aí vocês querem que eu ache lindo ainda. Aí você vai falar, a Paula reclama. Pô, mas pelo amor de Deus, né? O candidato do Kassab, aí a gente tem que votar no candidato do Kassab e achar que a direita venceu. Aí não dá. Aí fica difícil. Enquanto isso, do outro lado, a esquerda em desespero, apesar da direita, entre milhares de aspas, ter aí vários nomes de centro e de direita, e tem Caiado, e tem Zema, e Tarcísio, e Bolsonaro, Gustavo Lima, e sei lá eu mais quem, dos nomes que se apresentaram até agora eu prefiro do Bolsonaro, mas o Lula não tem sucessor, e ele já está em idade avançada. Olha só essa matéria aqui da Folha. Lula não tem sucessor para 2026. Presidente está a caminho de se tornar o Biden dos trópicos. Sem vigor, para não dizer que tá capenga, e responsável pela volta dos adversários. Então nós temos aqui a dona Isabela, patriota da Folha de São Paulo, já prevendo a volta da direita em 2026. Por que será? Será que é porque durante a eleição a gente foi impedido de dizer verdades? Nos rotulavam com fake news, desinformação, mandaram tirar post que relacionava Lula com Maduro, e tá aqui. Todo mundo tá vendo isso aqui. Todo mundo viu o que aconteceu na eleição da Venezuela. Não vou nem comentar muito, todo mundo sabe. E o Lula agora vai mandar um representante para a posse de Maduro na Venezuela. Ou seja, está achando lindo tudo que o Maduro faz por lá e ele só não faz no Brasil porque ainda não consegue.
E eu, sinceramente, espero que não consiga nunca, porque eu não quero morar num país socialista. E se eu tiver que votar no Gustavo Lima, votarei no Gustavo Lima, mas não vou dizer que tô feliz. Isso eu não posso dizer. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.